Luta por mim. Glória a Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado. Quem está dormindo, diga amém. Olha, opa, teve um amenzinho aí, hein? Oh, Jesus. Vou fazer igual o pastor Rony faz. Vocês estão bem? Passaram a semana bem? Tudo bem? Ai. Irmãos, estou ouvindo os testemunhos do pastor Marcílio aí, e coincidentemente, eu preparei uma introdução falando um pouco das minhas experiências. Nós somos pastores, glória a Deus. Nós somos pastores, até eu estava perguntando, eu estava lavando louça em casa. Eu lavo louça em casa, né? E tem aquela bola de ferro que a Ana amarra em mim em cima. Brincadeira. E daí eu estava pensando nas nossas igrejas que nós passamos, né? Perguntei para ela. Nossa primeira igreja que nós assumimos foi em Assis, em 96, né? Daí eu tinha vindo de um congresso do Uruguai, que nós fomos lá ver o pastor Morris Cerulo, né? Eu fui lá com ele e tivemos lá no Uruguai, lá no congresso, uma coisa assim impressionante. Daí eu voltei de lá, comissionado a pastor. Daí no domingo eu fui pregar na igreja. O bispo Ivael tinha sido transferido para o Espírito Santo, Vitória do Espírito Santo, e eu assumi a igreja. A igreja tinha 200 cadeiras, lotada, né? Daí cheguei e avisei a igreja, olha, a partir de hoje eu sou o novo pastor, estamos aqui, etc e tal. No domingo seguinte, o que aconteceu? Apareceu na igreja eu, a pastora Neia, o Roberto Nascimento, que faleceu ano passado de problema do coração, que era o meu tecladista oficial, que eu brincava com ele, e a Maria José de Módena. Daí a pastora fez o louvor com o Roberto, eu estava sentado lá, tinha aquele costume de colocar as cadeiras no púlpito, eu estava lá no púlpito, o Roberto tocando, a pastora ministrando louvor, e na igreja a Maria José de Módena, só uma pessoa. Daí ela terminou o louvor, passou o louvor para mim, desceu o Roberto, desceu a pastora, e eu preguei para os três. Esse foi o primeiro culto oficial que eu tive na igreja. Depois disso, Deus foi fazendo os milagres, Deus foi fazendo as coisas todas lá. Tivemos rádio comunitária, tivemos programas de televisão na TV a cabo. O padre da cidade nos assistia e ele vinha conversar comigo depois. Nossa, aquela pregação sua, tal. O prefeito da cidade, Dr. Romeu Bolfarini, vinha assistir às pregações, vinha conversar. Eu era funcionário municipal na época, e daí eu pedi demissão da prefeitura, exoneração, para ir para São Paulo, que nós fomos enviados para lá. E o prefeito me chamou no gabinete dele, sentou na minha frente com a minha demissão na escrivaninha dele e falou assim: quem é que está te perseguindo que eu vou mandar demitir agora? Falei: não, prefeito, estou indo para São Paulo por causa de missão, eu tenho um chamado. Meu Deus, aquelas pregações suas, nós vamos sentir falta. E fez todo aquele mise-en-scène, né? E assinou minha demissão ali, fui exonerado da Prefeitura Municipal de Assis em 98, mais ou menos. Fomos para São Paulo, assumimos a igreja. Eu tinha um Palio zero, valia R$12 mil, Palio zero, né? Era um tempão, né? Daí estava na igreja, São Miguel Paulista, nós colocamos, tinha um estacionamento em frente à igreja, assim, na calçada, né? E tinha uma rua que saía de frente à igreja. Veio um caminhão, eu estava pregando, e eu tinha mania de bater no púlpito, assim, pregando, né?
Deus vai te abençoar, essa noite você vai ver a glória de Deus. Daí, pá! Um barulho, um caminhão desceu, virou, fez um U e acertou qual carro? O meu. A roda do meu carro subiu na calçada e ficou assim, ó. O Marquinhos que ia gostar, né? Foi um estrago lascado. E o carro da frente era um outro Palio com seguro. O meu, sem seguro. Olhei lá, chamei o rapaz, fui conversar com o rapaz. Eu falei assim, não tem problema. Perguntei, ele falou assim, eu também sou da igreja, mas estou desviado. Orei com o caminhoneiro, abençoei a vida dele. E fomos para a justiça e ele não pagou. Deus fez o milagre, 3 irmãos lá perceberam a situação, mandaram meu carro para a oficina, consertaram o carro e foi um milagre de Deus nas nossas vidas, né? Fomos para Brasília, dali de São Paulo fomos para Brasília, aquele carro virou um Santana GLSI, eu não sei até hoje como nós conseguimos comprar aquele carro, né? Era carro de deputado. Cheguei em Brasília com o Santana, na hora que eu estacionava o carro, os caras olhavam para mim e falavam assim, meu Deus, né? Era carro de deputado. Foi assim um tempo, ao mesmo tempo que a gente estava sendo perseguido por uns líderes lá da igreja, foi muito difícil a nossa passagem em Brasília, né? A estrutura formada lá, programa de rádio, mas assim, a dor era muito grande. Daí mudamos para Goiânia, chegou em Goiânia, a Né engravida da Mel, passamos o ano em Goiânia, cheguei em Goiânia, ela era um cinema, Rua do Lazer, né? Era um calçadão, né? Um calçadão. Na igreja, aquele cinema lá, que era um cinema pornográfico. Quando eu fui alugar o cinema lá, eu tive que entrar para ver a estrutura. E o que estava passando na tela? Aquelas coisas bonitas de pornografia. Daí o rapaz parou o filme, ligou todas as luzes, tinha um monte de homem lá, sentado, 2 da tarde, um monte de homem sentado assistindo um filme pornográfico. Mas, quando nós estávamos em Goiânia, começamos com 2 membros oficiais da igreja, deixamos a igreja estruturada e não tínhamos dinheiro para comprar o berço, né? O quartinho da Mel. Chegamos lá, um irmão da Assembleia de Deus, Vila Campina Verde, né? Como que é? Ministério Campinas, era apaixonado pela Renascer, foi lá, falou assim, nós estamos mudando para Recife, e minha esposa está grávida e eu não consigo levar os móveis. Você quer para você? Eu falei, lógico. Guarda-roupa, berço, cômoda, banheira, tudo verdinho, tudo lindinho. Ganhamos aquele quarto, montamos o quarto da Mel. A Né ela nasceu dia 5/11, e a pastora estava pregando na igreja. Eu já tinha sido transferido para Brasília, estava pregando em Brasília novamente, em Taguatinga, na verdade. Daí ela estava grávida, no púlpito, pregando com as dores. Terminou a pregação, foi para casa, tomou banho, foi para o hospital e teve a Mel de madrugada. Eu saí correndo de madrugada para ver minha filha lá, já cheguei lá, já tinha nascido. E mudamos, uma semana depois, mudamos de Goiânia para Taguatinga, né? Vivemos milagres de Deus assim, imensos, coisas assim, impressionantes. Tem a Cidinha lá de Assis, esteve aqui recentemente, lembrando, né? A gente estava no hospital com ela teve um acidente de moto, e deitada na UTI, e nós oramos lá com ela, e ela acordou no meio da oração, falou assim, o que eu estou fazendo aqui? E ela tinha sido, bom, Deus sabe, né? Deus sabe. Tive a oportunidade, que eu sempre falo,
pregar um a um, né? Lá em Salvador, nós moramos 4 anos lá, preguei lá no Pelourinho, num centro de macumba, né? As mulheres tudo endemoniadas, subi no altar deles lá, pregamos a palavra de Deus lá, preguei para aqueles... Tinha muito turista, né? Muito turista, alguns entregaram a vida para Jesus, eles nos permitiram ir lá, né? Foi culto ecumênico, que eles chamam, né? Fui lá pregar a palavra, falei de Jesus, foi uma grande bênção. Na Marcha para Jesus, lá, oficial, eu tive a oportunidade de dirigir o microfone lá, números da Polícia Militar, 800 mil pessoas, né? Então, pude falar para um público de 800 mil pessoas, via satélite para o Brasil inteiro, milhões de pessoas, imensurável aonde chegou. Mas tudo isso aí eu fico olhando, né? A gente fica olhando para trás e o pastor falou assim, naquele tempo eu tinha fé, né? A gente continua com a mesma fé, continua com a mesma, o nosso corpo que não acompanha mais, mas a mente, ela está aí, né? E eu tenho certeza que o pastor Rony tem os testemunhos dele, eu fico ouvindo ele falando da Alice e tudo mais, né? O pastor Marcílio aí com todas essas missões. Nós, quando namoramos, eu e a Néia, nós fomos fazer missões no Nordeste, de época de ônibus, 5 dias para ir, 5 dias para voltar de ônibus. E ficamos lá 20 dias, né? Ficamos lá, evangelizando em, como é que chama lá? A cidade do Sal lá, Mossoró, né? Tinha uma Kombi, eu dirigia a Kombi, levava a moçada, fazia culto ao ar livre, nós evangelizávamos nas periferias, né? Na época a pastora usava lente, dela precisou lavar a lente dela, né? Ela tirou a lente, daí veio uma mãe correndo, ai, o que aconteceu? Você tirou o olho? Você tira o olho? Eles não conheciam o que era lente de contato, né? Daí ela explicou, não, é o óculos que gruda e tal, né? Eu, na época, era fisioterapeuta, receitei um monte de vermífugo para todo mundo, era o que podia fazer, e evangelizamos, pregamos, foi muito gostoso, muito gostoso. É um tempo assim que a gente guarda na memória, e eu tenho memória pequena, curta, então eu sempre fico remetendo a pastora para ela me ajudar. O que aconteceu? Como que era mesmo? Como que foi que aconteceu? Para ela me relembrar essas histórias. Mas amém, eu quero deixar isso no altar do Senhor, né? Que você olhe para a nossa vida e saiba realmente o que Deus fez através de nós. Às vezes nós somos desvalorizados, né? Às vezes a gente recebe uns áudios falando mal, que a gente não vale nada, mas a minha vida está no altar de Deus, né? A minha vida está no altar de Deus. É Deus quem olha o nosso coração, a nossa mente, e sabe o que nós já fizemos pelo Evangelho. A minha preocupação, pastor Marcílio, é que o nosso nível perto de Jesus já é pequeno, né? Já é pequeno. E o nosso desejo, pelo menos o meu, acredito que o seu também, é fazer com que as pessoas cresçam e fiquem mais perto de Jesus. E se alguém passar da minha estatura, né? Tem um pastor da mídia aí, que agora está na polêmico, né? O pastor Anderson Silva, aquele cheio de tatuagem e tudo, né? Ele foi pastor, foi ovelha nossa, né? Hoje está na mídia, tem milhões de seguidores, né? Fala umas besteiras de vez em quando aí, né? Mas está na mídia, cresceu, desenvolveu. Acho que o nosso prazer, a nossa missão é que exatamente você cresça, você desenvolva, você tenha mais, e daqui a pouco tem um povo para você cuidar, desenvolver. Amém? Tito capítulo 3, verso 12. Quero saudar os irmãos da live. Pessoal da França, pessoal lá da África, pessoal Ribeirão Preto, Holanda, né? E os irmãos que nos assistem aí, Marília, região,
São Paulo, capital. Depois eu fico fazendo igual o pastor Rony manda fazer aqui, compartilhando nos grupos, né? Mandando para cá, mandando para lá, que essa palavra chegue ao teu coração e tenha vida dentro de você. Tito capítulo 3, verso 12, fala assim. Vocês acharam Tito? Pequenininho, né? Quando eu lhes enviar Artemas ou Tíquico, faço o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Fala comigo. Pois decidi passar o inverno ali. Ok. Vamos lá para 2 Pedro, segunda carta de Pedro, um pouquinho para frente. Capítulo 1, vamos começar lendo do verso do verso 5 até o 8. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 a 8. Eu gosto de escutar as folhinhas da Bíblia. Sempre que você usar, eu uso a tecnologia, eu gosto bastante, eu tenho Bíblia no celular, tenho Bíblia no iPad, né? Mas a Bíblia de papel é outro nível. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança e a perseverança a piedade. A piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Senhor, essa palavra, Pai, precisa chegar ao nosso coração. Que comece por mim, Pai, mudança, transformação, que Teu Espírito me use, Senhor, de uma maneira completa. Não permita que eu fale nada da minha carne, mas seja somente a Tua vontade que esteja neste lugar. Haja na vida de cada irmão, eu te peço, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando nós olhamos aqui para o primeiro texto de Tito, Paulo, ele está passando por uma situação e ele provavelmente, né, porque ele decidiu passar o inverno em Nicópolis, ele estava em liberdade. Talvez tenha sido entre a segunda e a terceira viagem de Paulo, não se sabe ao certo, mas ele já tinha liberdade. E ele dá uma orientação, ele fala assim, decidi. Ele tinha um planejamento daquilo que ele precisava. Só se toma uma decisão quando você tem liberdade para tomar essa decisão. Só se toma uma decisão quando você entende que você pode falar sim ou falar não. Se você, logicamente, for um escravo de alguma decisão, você, logicamente, não poderá decidir. E é o que a gente sempre fala. Até ontem estava conversando com os irmãos, falei até que ia colocar eles em disciplina, né? A gente estava conversando sobre embriaguez, sobre vícios, né? Sobre bebida, sobre cigarro, todo tipo de vício. A pessoa fala assim, não, eu paro quando eu quiser. Você fala com um fumante, o que o fumante fala? Eu paro quando eu quiser, eu fumo por prazer, né? E a pessoa entra nisso, só que, a hora que você fala, então vamos fazer o teste, para. O que a pessoa faz? Ela não consegue, porque ela está presa. Ela não consegue decidir a sua vida. Então a primeira coisa, nós devemos lembrar que na nossa vida, ela não é feita apenas de sonhos, mas principalmente das decisões que tomamos. E foram essas escolhas que nos trouxeram até o momento presente. As tuas decisões do passado te trouxeram aqui. As tuas decisões, elas te trouxeram ao dia de hoje. Não é o que você vai decidir que te trouxe aqui,
mas é o que você decidiu que te trouxe aqui. Você tinha um sonho, nem sempre os nossos sonhos nos levam àquilo que nós desejamos, mas as decisões que nós tomamos. Quando você olha para as nossas escolhas, para as nossas decisões, ela passa por tudo na nossa vida. É pela escolha da nossa roupa, pelos nossos hábitos alimentares, pelas compras que nós fazemos, pela amizade que nós temos, pelo trabalho que nós temos, tudo passa por decisões pessoais. Por que você vestiu essa roupa hoje? Ontem eu estava com a camisa xadrez. Várias pessoas, milhares de pessoas falam assim, está indo na festa junina? Só eu tomei a decisão, mas eu falei assim, tá bom assim? Perguntei para minha esposa. Eu falei assim, tá ótimo. Então pronto, agradei minha esposa, está agradada. Né? Eu estava me sentindo bem também. Até eu pensei em colocar ela hoje de novo. Falei assim, não, daí vai falar que eu estou usando a mesma camisa, né, pastor? Quando a gente olha para essas decisões, nós temos que entender que elas nos levam para algum lugar. Elas vão te colocar em algum lugar. Nós decidimos trabalhar em uma determinada empresa. Você pode falar assim, mas foi a oportunidade que surgiu. Mas você decidiu falar sim ou falar não para aquele currículo. Oferecer uma empresa para você, oferecer um emprego para você, você pode falar não. Mas a oportunidade era de eu ganhar R$1 milhão. Você falou o quê? A empresa é ruim para trabalhar, o trabalho lá é escravo, a dificuldade e tal, mas você decidiu ganhar R$1 milhão. Você estava decidido. Você estava decidido por alguma coisa te chamou a atenção. As nossas decisões, quando elas são tomadas errado, elas determinam também aquilo que nós vamos fazer. Quando você olha para a nossa família, por exemplo, você pode até falar para mim assim, mas eu não decidi nascer nessa família. Como filho, nós podemos falar isso. Como relacionamento, não. Eu decidi a minha esposa. Até essa semana passada, eu estava lembrando de quando eu vi pela primeira vez. Né? Te amo. E eu decidi namorar ela. Ela não tinha decidido por mim, viu, irmãos? Vou contar um segredo aqui. Ela estava paquerando o outro na época. Mas como só sobrou eu, daí ela decidiu por mim. Quando a gente olha para as nossas decisões de família, você decide também. A tua família, por exemplo, você pode decidir como você vai se relacionar com eles. Você pode ser um bom filho ou um mau filho. Você pode ser um bom marido ou um mau marido. Você decide. Você pode ser uma boa esposa ou uma má esposa. São as tuas decisões. Você sabe aquele momento do marido que a mulher fala para ele, bem, vai lá fazer tal coisa. O que o marido responde? Daqui a pouco, já vou. Já, você tomou uma decisão. A tua decisão foi procrastinar. É a tua decisão. Você tem direito a ela? Sim. Você tem liberdade? Sim. Agora, é uma boa decisão? Daí à noite vai com a mão boba lá. Só estou na verdade, viu, Danilo? Vai com a mão boba lá. E daí a esposa fala o quê? Já vou. É isso aí. Daqui a pouco. E às vezes as nossas decisões familiares. Então como que nós vamos passar o tempo com eles? Você passa o tempo que jeito com a tua família? Você passa o tempo de que maneira? Sentado no celular, assistindo televisão? Ou você tem o tempo de conversa, de sair junto, de tomar café junto? Ontem eu estava falando, aconselhando um casal, e eu falei para ele, a técnica que funciona é a seguinte, sai para tomar café na padaria. Sai para tomar café na padaria. Gasta lá, compra um café preto e um pão na chapa. Vai gastar quanto hoje? R$30, R$15? Que seja aí, não sei quanto. Mas você vai lá, tira do ambiente. Você toma a decisão de melhorar a tua família.
Nossas decisões. E se eu for falar que cada nicho nosso, seja no trabalho, você toma a decisão de você ser um bom funcionário, você toma a decisão de você investir, tudo isso você passa tudo isso são frutos das nossas decisões. E as nossas decisões nos levam a um outro patamar quando nós nos tornamos determinados e comprometidos. Fala assim: eu estou comprometido com a decisão que eu tomei. Que decisão que você tomou? Eu, por exemplo, tomei uma decisão. Eu não quero emagrecer. É verdade. Porque toda semana eu falo para minha esposa: vamos começar um regime, vamos fazer exercício. Semanas passadas aí eu fui fazer caminhada. Não, agora eu vou fazer caminhada. Caminhei 1 hora. Foi lá e tal, vesti o tênis, vesti a camiseta e fui, caminhei em volta do SESI lá, voltei em casa todo suado. Depois, faz 15 dias, uma vez. Qual foi a minha decisão? Eu não estava comprometido com ela, eu não estava determinado a ela. E nós fazemos isso. As pessoas decidem por Jesus, mas não estão compromissadas com Jesus Cristo. Elas decidem vir para a Igreja Evangélica das Nações, Rua 24 de dezembro, 1049, na presidência do pastor Marcílio, mas não estão comprometidas com ela. Eu não estou falando da denominação em si, mas o compromisso que nós geramos, as decisões que nós tomamos. Tinha um rapaz que frequentava a igreja de São Paulo lá, toda vez ela dava uma oferta de R$200, toda vez. Sabe por que ele dava oferta? Ele falava assim: rapaz, eu vou na igreja e essas palavras que vocês pregam, é uma palestra, é uma coisa boa, eu uso. Ele queria a palestra, mas ele não queria a transformação da vida dele. E ele pagava, em vez de pagar um coach, em vez de pagar um superstar aí de R$3.000 ele ia lá pagar na igreja a palestra. Pensou nós, pastor? Às vezes nós não temos esse comprometimento. Então eu preciso manter as minhas escolhas, eu preciso manter as minhas realizações, eu preciso sempre estar revendo, avaliando com clareza, com profundidade, cada caminho que eu estou disposto, que eu decidi. Eu tenho que sempre estar reavaliando. Onde vai dar essa decisão? Onde vai dar essa escolha? Onde vai dar? E a falta dessas avaliações, o que acontece? Desgaste. Desgaste familiar, desgaste financeiro, desgaste emocional, desgaste da empresa. Porque você não avalia, você não pensa, não se comprometeu com aquelas decisões. E nós precisamos sempre estar reavaliando a nossa vida. Será que, o que eu comecei falando do meu testemunho, eu fico me avaliando, fico olhando para mim: poxa, será que eu mantive, será que eu perdi a minha fé? Será que eu perdi aquele chamado, aquele primeiro amor? Não perdi, eu tenho ele dentro de mim. É o que eu falei, o meu corpo muitas vezes não quer. A nossa rotina, o nosso jeito, a nossa maneira mudou algumas coisas, mas se precisar fazer para a obra de Deus, entregar, clamar pelo Senhor, é o que a gente faz. A decisão foi tomada e eu estou comprometido com ela. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos de estabelecer uma rotina. Fala assim comigo: rotina. Fala de novo. A rotina. Quer emagrecer? Tem que fazer o quê? A atividade física e mudança de alimentação. Não tem isso. Não tem outra coisa. Eu vou emagrecer. Vamos na padaria comer aquelas coxinhas desse tamanho. Vamos comer umas esfirras lá do seu Zé. Vamos comer um sonho, aquele sonho recheado desse tamanho de delícia. Eu sou doceiro, comer bolo. É coisa boa, lógico.
Mas eu tomei a decisão de emagrecer ou não tomei? E assim vai na nossa rotina. Nós precisamos de ter disciplina. A disciplina, ela é crucial para a transformação das nossas decisões, no progresso e na direção dos nossos objetivos. Nós precisamos de manter uma rotina. Estava falando com um pastor ontem, ele leu a Bíblia 25 vezes. Eu estava no açougue na sexta-feira, um rapaz perguntou para mim, o açougueiro: o senhor é crente? Eu falei: sou pastor. Quantas vezes o senhor leu a Bíblia? Eu falei assim: não, eu leio todo dia a Bíblia, eu leio 3 capítulos por dia, todo dia, mas eu não sei, literalmente eu não sei quantas vezes que eu já li a Bíblia, pontualmente, capa a capa, né? E ele falou assim: não, porque eu já li, eu trabalhei com um pastor lá na Assembleia de Deus, onde eu frequentava, não sei o quê, ele leu 10 vezes, o outro leu 20 vezes. Eu falei: rapaz, né? Aí vem o meu pensamento: nós mudamos a vida, a nossa rotina, a nossa disciplina transforma a nossa vida. É essa que é a condição, não é? Eu morei com um rapaz da República, ele era de uma outra religião, e ele tinha lido a Bíblia de capa a capa, e era sem noção. Nós precisamos manter a disciplina cristã. A nossa disciplina, nós entendemos a rotina que nós precisamos de ter com Deus. Rotina de oração, rotina de jejum, rotina de leitura da palavra, rotina. Precisamos de ter essa disciplina, nós precisamos compreender o valor de cada decisão tomada. Por conta dessa disciplina, nós estaremos preparados para enfrentar os desafios, para nós conquistarmos o futuro que nós almejamos. E quando acontece tudo isso, você precisa de ter dedicação. A dedicação é a mentalidade de comprometimento. A dedicação, você precisa se dedicar àquilo que é a tua decisão. É uma decisão doída, dedique-se. É uma decisão difícil, dedique-se. Tenha dedicação. Dedicação ao nosso Deus como prioridade. Nós esquecemos disso. E nós andamos no nosso dia a dia e acabamos buscando os nossos desejos pessoais. Eu acho que assim é melhor para mim. Quando a gente fala de coletivo, quando você fala de comunidade, quando você fala de família, quando você fala de trabalho, quando você fala de emprego, você tem que pensar sempre no coletivo. Eu não posso pensar no individualismo. Você fala de família. Em casa lá, eu não como cebola, todo mundo sabe disso, né? Não como cebola, não como pimentão, né? E quando os irmãos da corda vão lá, quando o pessoal faz as comidinhas gostosas lá, né? Todo mundo sabe que eu não como cebola. O que acontece? Eles não colocam cebola. E o coletivo, todo mundo entende isso. Nossa, vamos fazer para o bem de um. Mas é o coletivo. Se eles fizerem: não, mas todo mundo aqui come cebola, nós vamos colocar cebola, o que vai acontecer? Eu simplesmente não como. Mas o coletivo permaneceu. Eu tenho que sair do meu egoísmo, tem que ser do meu jeito, não vai colocar cebola, não pode fazer assim. Tem que sair disso, e eu tenho que ter dedicação nessas mudanças de perspectiva. Eu tenho que sair desse egoísmo, sair dessa condição humana pensando só em mim. Tem que ser do meu jeito, da minha maneira. E eu tenho que entrar naquilo que é a igreja do Senhor. Quando a gente fala de igreja, eu acredito que Deus tem planos especiais para cada um de nós. Só que Deus pensa no macro. Deus pensa no coletivo. Entre você e a igreja, quem que ele vai proteger? Quem que ele vai proteger? O todo, o coletivo, a igreja. Mas tem que ser assim, se não for assim, Deus não vai. Não, Deus vai olhar para nós, mas nós vamos ter que entrar debaixo dessa condição do coletivo. Exatamente, protegendo o todo
ele protege o indivíduo que está inserido no todo. O que acontece é que a gente quer ficar de lado, fala, não, vem para mim, só a proteção para mim, e não quer estar no todo, não quer estar debaixo daquilo que é o macro de Deus na nossa vida. E eu preciso de entender isso dentro da palavra de Deus. Vamos lá para 1 Pedro novamente. Olha só. Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ele escreve essa segunda epístola e ele dá degraus, uma escada para nós crescermos e desenvolvermos. Então nós precisamos ficar atentos àquilo que ele está oferecendo para a nossa vida. Ele começa ali, no verso 5. Acrescente a sua fé. Quem tem fé aqui? Uns têm fé de mais, outros fé de menos. É assim? Essa fé que ele está falando aqui não é só simplesmente a fé de você se dispor a crer. Não é só a fé que você está desenvolvendo na tua salvação. Não é só essa. Mas é uma fé de caráter, de fidelidade. Acrescente, almeje, deseja mais, desenvolva, cresça. Você tem que tomar uma decisão de acrescentar a sua fé, acrescentar mais caráter de Cristo em você. Nós precisamos desenvolver isso. Quando eu comecei falando aqui, nós somos cristãos. O que a palavra cristão significa? É uma semelhança de Jesus Cristo, é um Cristo pequeno. Nós temos que ser iguais a Jesus. Chega de ser crente mequetrefe. Chega de ser crente no domingo de manhã e daí você vai para a empresa e faz falcatrua. Chega. Nós precisamos de ter caráter de Cristo, a fé que nos leva à salvação. Essa semana morreu um grande teólogo moderno, Tim Keller, né? Depois eu vou mandar lá no grupo da corda 50 frases de Tim Keller. Mas ele estava trocando e-mails com John Piper, não sei quem viu esse vídeo, e John Piper fala assim, que nos últimos e-mails que ele trocou com o Keller, ele fala assim que o que vale para ele, o que valeu para ele, é as palavras de Jesus, quando os 70 voltaram, e fala assim, Jesus, nós expulsamos demônio, nós curamos, nós fizemos. E Jesus fala assim, legal, beleza, ótimo, continuem fazendo a obra. Vamos continuar ressuscitando os mortos, vamos continuar fazendo missões, vamos continuar tendo rádio, televisão, vamos continuar, beleza, vamos continuar transmitindo na live, né? Vamos continuar pregando a palavra, mas alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Alegre-se por isso, alegre-se por isso. Por isso que eu tenho tanta facilidade. Essa semana morreu uma irmã aqui de Marília, conhecida nossa, morreu dormindo, a morte do justo, a Gercei, né? O pastor Valdir foi lá ver ela, e ela estava deitada na cama, com o travesseiro abraçado. Como diz o vereador famoso lá, acordou, quando acordou estava morta. Morreu dormindo. Essa é a nossa esperança. Quando nós morrermos, nós vamos para o céu. Quem tem essa esperança aqui? Essa que é a nossa verdade. Essa que é a tua verdade. Não adianta você fazer aqui na obra, na casa, você fazer isso, faz aquilo, e você não tem a tua esperança no Senhor. Nós vamos para a eternidade com Jesus Cristo. Acrescente esta fé, acrescente esse caráter com você,
E ali ele continua: acrescente a fé à virtude. A virtude é a energia moral. O que te move? O que te move? Qual que é a virtude que você tem? Tem pessoas que têm virtude de desonestidade. É assim ou não é? O cara é virtuoso. É um sabão, né? Como é que chama? Um bagre ensaboado, né? O cara, você fala com ele, daquelas, né? É a virtude do cara. A nossa virtude está em Cristo Jesus. A nossa virtude é nós sermos acrescentados mais de energia moral do Cristo vivo. Amém? Amém ou não amém? Quem quer ser mais parecido com Jesus? Tem a virtude de Cristo. Busque mais a semelhança de Jesus. Busque mais a presença do Senhor. Busque mais na leitura bíblica. Busque mais na palavra de Deus. Essa que tem que ser a nossa energia. Esse que tem que ser o nosso pensamento. Eu não posso ficar aí titubeando. Eu não posso, um dia eu estou em baixa, outro dia eu estou em alta, um dia eu estou mais ou menos, outro dia eu estou feliz, outro dia eu não estou. Não, eu tenho energia em Cristo Jesus. A minha vida é apontada para Cristo. Em terceiro lugar, ele fala assim: acrescente a virtude o conhecimento. Irmãos, lógico, muitas pessoas não querem e outras não podem, mas conhecimento todo mundo pode. Conhecimento não tem como você fugir dele. Você pode não pagar uma faculdade, né, de chamada de ponta, pagando não sei quantos R$1.000 por mês, mas isso aqui, te dá base de conhecimento. Tudo que você quiser na Bíblia contém. Conhecimento, educação, tem lá como se portar diante da mesa, como você falar com pessoas. Lê Provérbios, te dá muito conhecimento. Leia Salmos, te mostra o dia a dia. Coloque a adaptação para a tua vida. Nós temos que ter conhecimento, que é a compreensão, que é acrescentar entendimento. Eu preciso ter mais isso. Se você consegue fazer uma graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-doc, pós não sei o quê, glória a Deus. Mas busque conhecimento. Busque entendimento. Nós precisamos acrescentar a fé, o nosso caráter, a virtude, que é a energia de que nós temos, essa energia moral. A virtude nós acrescentamos entendimento, compreensão. Nós precisamos crescer. Tem pessoas que você conversa com ela, o que ela fala para você? As mesmas histórias de 1900 e bolinha. E não sai daquele período. Você precisa acrescentar novas experiências, uma nova rotina de vida, um novo entendimento, buscando outras coisas, além da própria palavra de Deus. E ele fala ali: ao conhecimento acrescente ekrateia psis, acrescente domínio próprio. Aqui essa palavra domínio próprio, ela está totalmente ligada a que o mundo está falando aí, inteligência emocional. Você fala de inteligência emocional, vai ter uma palestra de inteligência emocional. Quem que vai dar? Doutor Augusto Cury. Agora se eu falar assim, vai ter uma palestra de domínio próprio, quem que vai dar? Não, vai ser baseado em 2 Pedro 2. Ele já estava falando aqui, o autogoverno, o autocontrole da alma, domínio próprio, é inteligência emocional. Nós precisamos de buscar isso para a nossa vida.
As pessoas estão fazendo de bate-pronto. As pessoas não pensam mais para fazer. Uma das coisas que a gente acaba ensinando na teoterapia lá é exatamente aquela conversa antiga. Conta até 10. Sabe contar até 10? Está no meio do problema, no meio da luta, no meio da prova. O que você faz? Não, espera aí, vou contar até 10. Conta até 10. Dá a respirada, para depois você se posicionar. E às vezes nós entramos nisso. Nós esquecemos que a própria palavra de Deus, ela fala: acrescente o conhecimento que você tem. Você acrescenta o autocontrole da alma. Acrescenta isso dentro de você. Para você ser um bom marido, para você ser uma boa esposa, para você ser um bom filho, para você ser um bom funcionário, para você ser um bom empresário. Acrescente domínio próprio. Amém? Amém ou não amém? E nós precisamos de acrescentar ao domínio próprio a perseverança. Essa palavra perseverança, ela tem me perseguido. Porque aqui apareceu de novo. Na outra semana eu estava falando sobre ela, né? Perseverança aqui, sabe o que significa? Paciência. Tenha perseverança. É você galgar e, né, na constância. Mas aqui é paciência por aquilo que você vai aguardar. E as pessoas têm esquecido disso. Paciência é você aguardar, você sentar, vislumbrando um futuro. Não, daqui a pouco vai chegar. Daqui a pouco tem. Tenha perseverança. Persevera. Persevera na tua salvação. Ser fiel até a morte. Não chegou ainda. Não chegamos lá ainda. Para alguns está mais perto. Pastor Marci está amarrado. Para alguns está mais perto. A irmã, nem vou falar o nome, senão ela vai ficar brava. É, a irmã Terezinha. Nós precisamos de ter perseverança. Persevera naquilo que você aprendeu lá atrás. Persevera nas tuas decisões. Persevera naquilo que você optou. Persevera nas tuas decisões. Persevera. E nós temos que acrescentar a perseverança, temos que acrescentar a piedade. O que é piedade? Compaixão. Você agir, não é você olhar só, ficar olhando, mas você agir. A compaixão, ela age. Quando nós falamos de assistência social, quando nós estamos falando de missões, nós estamos agindo, nós estamos tendo compaixão. E ele acrescenta ali a piedade, a fraternidade. O que é fraternidade? Essa palavra novamente aqui é o amor fraterno, ou amor filéu, é o amor entre irmãos, o amor na comunidade. Nós precisamos de praticar mais a fraternidade, temos mais união, entendemos isso na nossa vida. E ele acrescenta ali, por último, acrescenta a fraternidade ao amor. Qual que é esse amor aqui? Eu fui lá ver no léxico, né? Qual amor que é? É o amor ágape. Então nós devemos acrescentar na nossa vida o amor de entrega. O amor que não espera nada em troca, deve ser acrescentado. Se eu tenho tudo isso, daí que vem o segredo do versículo. Porque aqui o apóstolo Pedro, ele faz uma construção. Pessoal, acrescenta a tua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Ele faz uma construção. Só que daí ele fala no verso 8. Por quê? Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, além de existir
Ela tem que fazer o quê? Crescer. Se essas qualidades existirem e estiverem na sua vida, ele fala assim: essas qualidades, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Se eu fizer a leitura ao contrário, se uma pessoa é inoperante e improdutivo, por ela não ter conhecimento pleno do nosso Senhor Jesus Cristo, logicamente, essas qualidades não vão existir e elas não impedirão de que vocês desenvolvam. Eu preciso ter isso, entender. Então, muitas pessoas que são improdutivas, muitas pessoas que são inoperantes, por que que é? Por quê? Não tem essas qualidades. No teu trabalho, na tua casa, na tua família, na tua comunidade, na tua igreja, você precisa ter essas qualidades. Se as não tem, é assim que fala? Se as não tem, vai ser infrutífero e inoperante. Você quer chegar diante do Senhor lá no céu? Quer chegar lá diante de Jesus e fazer o quê? Quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos receber uma coroa. Essa coroa, nós vamos chegar diante de Jesus Cristo, nós vamos tirar a nossa coroa e vamos rolar aos pés do Senhor. Os nossos frutos, Ele vai olhar e falar assim: puxa, olha, frutos de justiça, olha, frutos do Espírito, olha lá, frutos de novos convertidos. Ou você vai chegar lá com o cesto vazio? Como nós vamos chegar? Inoperantes. O que é inoperante? Que não faz nada. A gente marca as coisas, marca o culto, marca a reunião, marca não sei o que lá, faz não sei o que. Ai, mas eu tenho um compromisso. Ah, mas eu tenho tal coisa. Ah, mas eu não sei o que lá. Ah, mas não consigo. Ah, mas não. O cristianismo multiplicado por 0 vai dar o quê? 0. Só que, propositadamente, eu não li o final do texto, e eu quero ler junto com você agora, para nós orarmos. Do verso 9 até o 11. Do verso 9 ao verso 11, ok? Todavia, se alguém não tem o quê? Essas características. Está cego e só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados, quebra de maldição que o pastor Marcio já pregou aqui. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e eleição de vocês, pois se atingirem dessa forma, jamais tropeçarão. Se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preciso explicar o texto? Ele está claro aqui. Se você não tem, não preciso explicar, mas eu vou explicar, né? Mania de pastor, né? É uma pergunta retórica e a gente mesmo responde. Se você não tem essas características, você está cego. E ainda pior, você, quando chegar lá diante do reino, não vai ter nada para apresentar. Eu preciso de ter essas características: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Se eu não tiver isso, alguma coisa de ruim
vai acontecer na minha vida. Se eu não tiver isso, eu não vou conseguir consolidar o meu chamado e a minha eleição. Se eu não tiver isso, eu vou chegar diante do Senhor no céu e eu vou estar em maus lençóis. Exato, a confirmação da tua salvação. Tem que validar, tem que validar. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, e aí? Você tem que ter a continuidade. Se você chegar lá diante do Senhor, o que você vai entregar para Ele? O ano passado, no tempo do Covid, nos nossos dia a dia, como é que está a tua vida? Nós precisamos de mudar, irmãos. E eu comecei falando, vou repetir. Pastor Marcílio tem uma estipe diferenciada. Pastor Rony tem uma estipe diferenciada. Pastora Néia tem uma estipe diferenciada. Posso me colocar nesse balaio dele aqui também. Tem outros irmãos que têm uma estipe diferenciada, né? E todos nós deveríamos ser iguais, no pleno conhecimento do Senhor. Todos nós deveríamos ter acrescentado na nossa vida a ação do Espírito Santo de Deus. Tomarmos as nossas decisões corretamente. Andarmos nos caminhos do Senhor, almejando a nossa salvação. Agora, se você não muda, se você não tem transformação, se a tua vida continua a mesma, se você sempre tem os mesmos problemas recorrentes, se você tem as mesmas provas recorrentes, alguma coisa está faltando. Um desses aqui.